Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao No Time for Gurus. Estamos aqui para mais uma conversa desse evento da 8D Hubify. Aqui nós temos especialistas de peso para a conversa de hoje e só damos espaço para quem realmente entende do assunto com muita prática de mercado, tá? Então, eu sou a Amanda Barelli, sou da 8D Hubify. Hoje vou mandar aqui essa conversa com esse timaço que está aqui do meu lado. Então, vou falar um pouquinho para vocês do tema que preparamos, que é do desafio à oportunidade, como superar expectativas no atendimento online e encantar clientes, tá? Estamos falando aqui, né, de um tema que é altamente requisitado no mercado, tá super competitivo hoje você conseguir atingir as expectativas dos clientes, porque elas estão cada vez mais altas. Então, como a gente vai transformar esses desafios em oportunidades incríveis para a fidelização dos clientes, é disso que a gente vai falar aqui hoje. Então, aqui comigo, né, nós vamos receber nossos convidados. Temos ela incrível, que já trabalhou em empresas grandes como Unilever, PepsiCo, Alpargatas e Mercado Livre. Atualmente, ela atua como consultora e mentora pela Endeavor e ela é também investidora anjo. Fernanda Schmid, aqui conosco. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Obrigada, muito feliz de estar aqui com vocês. E aqui do meu lado temos ele também, que tem ajudado diversas empresas a transformar o atendimento do cliente em experiências memoráveis, né? É renomadíssimo palestrante, consultor em experiência do cliente, Cristiano Chaves, aqui conosco também. Seja muito bem-vindo, Cristiano. Muito obrigado pelo convite. Um prazer participar desse papo com você, ainda mais com a convidada, com a Fernanda, né? Então, né, sem mais delongas, pessoal, antes de começarmos, já aproveitem aí para se inscrever no nosso canal e também seguir a gente nas redes sociais, @8d.hubify, tá aqui, siga a gente, já corre lá para deixar nos comentários o que vocês estão achando do evento, já deixem as suas dúvidas e bora, vamos nessa. Então, pessoal, vamos começar a esquentar as coisas aqui, vamos para a nossa primeira pergunta. Para começar, eu queria saber aqui, qual é o papel do cliente para o crescimento das empresas, a experiência do cliente, né, para o crescimento das empresas? O porquê que a gente precisa investir num atendimento online e em formas de encantar os clientes? Fer, você pode puxar aqui para a gente um pouquinho sobre isso? Acho que não existe empresa sem cliente, né? Acho que a gente começa por aí. E hoje, cada vez mais, a gente fala sobre a importância de todas as estratégias da empresa estarem focadas no cliente. A importância de você pensar em toda a jornada, e é claro, o atendimento online faz parte fundamental disso, mas você pensar realmente em toda a jornada do cliente, todos os pontos de contato do cliente com a empresa, e o cliente está cada vez mais exigente. A gente está falando de multicanalidade, a gente está falando de omnicanalidade também, não são necessariamente a mesma coisa, mas é importante cada vez mais a gente pensar que o cliente ele tem essa expectativa de, não importa onde ele está em contato com a sua empresa, ele quer ter uma experiência que é fluida, é uma experiência que a gente chama de frictionless, né, que é a experiência sem fricção, e que ele consiga entrar em contato com a empresa ou receber comunicações da empresa de uma forma que não seja diferente de um canal para o outro. E aí é o que eu acho que entra a importância do atendimento online dentro do contexto aí dessa jornada. Legal, Boa. Bacana. Eu já vou começar polemizando, né? Já vou entrar no Adoro tema de uma guru, polêmica. então. Vamos lá. Mas um ponto muito importante de entender é que hoje eu trabalho com atendimento há quase 20 anos, né? E nós, líderes de atendimento, sempre queremos que o nosso time tenha orgulho, né, de trabalhar com atendimento, falar que tem orgulho, mas será que nós temos orgulho? Ou nós temos vergonha, né? E aí é óbvio que isso é um ponto muito positivo, a evolução da área de atendimento, mas também para conectar com os outros pontos de contato, cliente e marca, e criar uma área de experiência do cliente. Só que muitos líderes, né, usaram esse momento para trocar até o cargo, né? Falar, não, agora eu sou um profissional de experiência do cliente, a minha área agora não é mais de atendimento, é de experiência do cliente. E não necessariamente, porque experiência do cliente não é atendimento. Atendimento também é um ponto da jornada da experiência do cliente.
talvez não, com certeza o pilar mais importante na jornada, né? Porque é ali que vai corrigir tudo se algum momento ali da jornada não saiu como o cliente esperava, né? Então, esse é um ponto muito importante, a gente entender que experiência do cliente não é atendimento, mas atendimento é sim um pilar, né? O pilar mais importante em toda essa jornada. Muito bom, muito bom. E falando da experiência e o que vocês têm, né, e os aprendizados que vocês adquiriram ao longo da carreira, né? Você já comentou 20 anos aí de carreira. Então, como que vocês veem a transformação do atendimento ao cliente, que é muito do que você acabou de falar aqui, Cris, mas no ambiente digital? Porque é bem isso, né? O atendimento, ele faz parte da experiência, mas como que você vê essa mudança aqui dentro? Boa, excelente ponto. A gente tem que tomar cuidado porque às vezes a gente acha que o nosso cliente quer o que o mercado está trazendo de inovação, né? De novidade. E nem sempre. Então a gente muitas vezes segue uma tendência do que o mercado está mostrando, o que, olha, agora a gente tem essa novidade, tem ChatGPT, coloca uma IA generativa para trabalhar dentro do seu negócio. Mas será que o meu cliente quer isso? Será que é essa expectativa que o meu cliente quer? Eu trabalho com consultoria, né? E tem muito cliente que fala assim, Cris, eu quero colocar um chatbot, quero colocar uma inteligência artificial aqui no meu negócio para ajudar o meu cliente. Eu falo, mas por que você quer colocar? Ah, porque todo mundo está colocando, porque está no hype, né? E a gente tem que tomar esse cuidado. Porque será que o tipo de cliente que eu tenho... Esses dias eu atendi uma empresa que o público dela 90% do público dela são pessoas com mais de 50 anos. Poxa, será que eles estavam com um posicionamento muito legal, falando, pô, Cris, aqui a gente vai ter que ter um atendimento 24/7 e 100% humano. A gente não vai colocar bot, a gente não vai colocar nem filtro, porque a gente sabe que esse público é diferente, né? A gente já testou. Isso é um ponto muito, muito interessante, né? A gente conhecer bem o nosso produto, a nossa marca, mas também, né, principalmente conhecer as expectativas do nosso cliente. Então, é importante sim a gente acompanhar a evolução, né? Principalmente tecnológica que vem acontecendo. Tecnologia é super importante estar antenado e saber como usá-la, né, para melhorar a experiência do nosso cliente, mas a gente também tem que pensar se é isso que o nosso cliente está esperando. Não, e acho que muito nessa linha, uma das coisas que acontece é que os departamentos acabam ficando muito separados, né? Então, assim, você tem um perfil de cliente que vai precisar realmente usar telefone, ou um perfil de cliente que talvez prefira usar o e-mail, ou o cliente que prefere entrar em contato com você via WhatsApp, ou o cliente que às vezes vai resolver o negócio no telefone, até, sei lá, porque tá dirigindo, tá? E em outro momento ele precisa falar com você via WhatsApp, porque ele tá no meio de uma reunião. A integração desses canais e você conseguir ter a visibilidade de que é o mesmo cliente que está falando com você via Instagram, via WhatsApp ou via telefone é fundamental. E eu acho que isso é você entender o seu cliente, entender quais os canais que ele usa e como que você vai estar disponível para ele com um atendimento que seja igual, né? No mesmo tipo de linguagem, no mesmo tipo de conversa ali que você faz. Uma consistência de marca, de tom até, né, de marca. Em todos esses canais é fundamental. Então é entender o cliente e entender aonde ele está e se adaptar para atender ele da mesma forma em todos esses canais. É muito desagradável, né, o cliente ser questionado ali de alguma informação ou da situação, do problema que ele precisa resolver. Aí daqui a pouco ele vai para um outro canal, ou até mesmo... Às vezes no mesmo canal, né? Canal, com outro atendente, tem que repetir tudo aquilo, né? Isso é muito desagradável, né? E não acontece só na URA, né? Onde o cliente já informa um monte de dados, cai com o atendente, precisa pedir tudo. Não, às vezes até diretamente no atendimento humano, porque não tem essa integração dos canais. E eu vejo, infelizmente ainda hoje, muita empresa usando plataformas diferentes de atendimento. Então, eu vou usar uma plataforma para WhatsApp, outra para telefonia, outra para redes sociais e o cliente não vai ser atendido de uma forma no Insta, vai ser atendido de uma outra forma no e-mail, num telefone, porque não tem essa integração de canais. Então, a gente garantir uma plataforma que seja, de fato, omnichannel, né, é um ponto muito importante para isso. E a qualidade da informação que você tem sobre o cliente dentro desse CRM. É muito comum, e aí eu fiz uma visita num call center uma vez, de maquininha de cartão de crédito. E o pessoal da maquininha de cartão de crédito estava lá ligando
para potenciais clientes para oferecer a maquininha do cartão. Só que esses potenciais clientes de maquininha já eram clientes do banco digital e estavam querendo crédito, não maquininha para vender, mas querendo crédito para aumentar a capital de giro, enfim, para outras necessidades. E a pessoa falava assim, não, mas eu tô ligando do banco tal para oferecer maquininha. E a pessoa, não, mas eu tô tentando falar com o banco tal para resolver porque eu quero crédito. Ah, não, mas eu não cuido disso. Era outra empresa, separada, contratada. Não tinha nem a leitura de que é o mesmo cliente do qual você está falando. Isso, acho que é uma das maiores falhas e uma das maiores causas de frustração do cliente. Fala assim, eu tô tentando falar com vocês por tal canal, não consigo, vocês entram em contato comigo para vender outra coisa, não é o que eu quero. Essa cegueira mesmo, né, que a gente tem, justamente por essa falta de integração, de você ter plataformas diferentes, fornecedores diferentes, trabalhando sem um enxergar o que o outro está fazendo. Linkando a isso ainda, né, semana passada eu tive um papo com uma plataforma de atendimento, não posso fazer um merchan aqui, mas eu tive uma notícia muito boa, né? Porque uma das maiores dores da gente que toca operação sabe que é fazer o atendente ler histórico, né? O cara vai bater uma preguiça, vai entrar, pô, a Fernanda tá falando comigo sobre esse problema de novo, vai ter um monte de protocolo, vai ter que ler as informações, ele não lê, né? Pouquíssimas vezes ele lê e aumenta o tempo de atendimento e por aí vai. Então, tem uma plataforma que eles finalmente, né, vão usar a inteligência artificial para trazer um resumo para o atendente. Então ele já vai trazer tudo que o cliente tá querendo naquele contato e também tudo que já foi conversado, né? Um resumo nos protocolos anteriores, né? Isso é uma evolução assim, gigantesca, né? Para a experiência do cliente e do próprio usuário da ferramenta, né? Afinal de contas, quem não quer facilidade no atendimento, né? Se sentir ouvido, sentir que realmente ele conseguiu chegar ali e atingir o objetivo, né? Ninguém mais quer ser jogado de um lado para o outro. Então, acho que é muito disso que vocês trouxeram aqui também, né? Muito legal, bacana. E o atendimento ao cliente, ele passou por diversas transformações nos últimos anos. E eu queria saber como que as mudanças impactaram as estratégias ao longo dos anos e como vocês se adaptaram a essas novas mudanças. Eu acho que a principal adaptação que as áreas... e aí eu não vou nem falar da área de atendimento ao cliente, mas que as áreas de marketing como um todo precisaram fazer foi entender que o saque não é aquela área da empresa que fica sabendo das coisas depois e que simplesmente é informada como se fosse uma parte externa ali, né? Uma parte complementar só. Não. O saque, ele precisa fazer parte da estrutura de marketing que cuida do cliente. Então, ou enfim, em algumas empresas é dentro de vendas, dependendo, óbvio, do seu negócio, mas ela tem que fazer parte do core da empresa e ser envolvido desde o início. A coisa mais comum é se você conversa tanto com os atendentes, mas mesmo com o pessoal interno de escritório que gerencia essas equipes, eles falam assim, nossa, mas eu sabia que isso não ia dar certo. Ninguém me perguntou. Desde, por que a gente está lançando esse produto? Por que a gente não lançou esse produto? Como que a empresa não sabe que isso vai dar certo ou não vai dar certo? Eu tenho todas essas informações aqui e ninguém me perguntou. Na hora que você coloca isso, sai, às vezes, dependendo da empresa, a área de atendimento ao consumidor, que no geral a gente acaba chamando de saque no Brasil, né? Ela tá numa área externa, ela tá dentro de um outro departamento. Na hora que você tira ela lá de supply, de produção, né, e coloca ela dentro do marketing, ela ganha um outro nível de relevância. A gente fez isso dentro da Alpargatas, integrando de uma forma que o saque estava trabalhando do lado do pessoal de mídias sociais, porque tinha lá um comentário positivo, né? Uma pessoa falou assim, ai, amei esse modelo, esse novo design. Legal. A pessoa, né, o community manager vai lá e fala assim, ai, que legal, manda pro crush, tal, faz aquele comentáriozinho legal, mas se tinha um comentário seguinte, que era alguém reclamando ou pedindo uma informação, a pessoa do atendimento ao consumidor estava conectada, sabia opa, peraí, esse comentário é você que fala, esse comentário sou eu que respondo, com o mesmo tom, a mesma ideia, mas de forma a resolver o problema do cliente. Se você não tem essa integração, o que acontece? Fica lá o pessoal da agência, community manager, só fazendo, que legal, e aquele monte de comentário de reclamação, ninguém responde. Assim, não tem coisa pior, assim, pra imagem mesmo da marca, pro posicionamento que a marca quer manter, de repente a marca tá ali sendo destruída online e não tá resolvendo. Ou aquele monte de mensagem automática, né? Entre em contato com o número tal, entre em contato com... Gente, pelo amor de Deus. Esse daí acho que é ainda pior, essa integração, ela é fundamental, assim. E eu acho que é isso, é trazer realmente a área de atendimento ao consumidor para o lugar onde ela tem que estar, que é dentro da área que está cuidando, né? Responsável pela jornada, seja do consumidor B2B, se for no caso marketing,
Se for um B2B, um B2C, ou dentro de uma área, talvez, de vendas ou de customer success, se for um B2B. Então, mas isso é fundamental, essa integração e, né, fazer o saque ter essa importância. É essencial que isso aconteça, né? Lá na Arezzo, a gente tinha não só essa integração com o marketing, mas a gente criou essa integração também com o time de P&D. Porque, se tem uma área que precisa respirar produto, respirar marca, é quem fala diretamente com o cliente, né? E às vezes você vai fazer uma campanha maravilhosa, tem todo um porquê daquela tendência, todo um porquê daquela campanha, e o time não está ciente daquele motivo, né? Então, uma cliente, quando entrava em contato, ainda entra em contato com o nosso time de personal shopper, por exemplo, ela não vai só vender uma bota, vender uma sandália. Não, ela vai te explicar o porquê daquela tendência, como é que você faz a manutenção daquele material, como é que você cuida melhor dele, como é que você combina aquela sandália que você está comprando para ser madrinha de casamento da sua melhor amiga, mas no dia a dia, como que você pode usar aquela sandália também? Então, ter essa integração é muito importante, né? E complementando ainda o que a Fernanda falou, eu sou consultor e eu vou dar um tiro no meu pé aqui, eu não tô nem aí. Mas às vezes a gente gasta milhares de reais para trazer um consultor, para trazer um cara de fora, para mostrar o que a gente precisa melhorar na experiência do cliente, sendo que a gente tem uma consultoria gratuita e ao mesmo tempo riquíssima de dados e de informações, que é o atendimento, e a gente não usa. Né? Quantas vezes eu do comercial, eu do marketing, eu do financeiro, eu da logística, eu CEO da minha empresa, sentei lá no atendimento, eu fui para frente de uma loja falar diretamente com o cliente para sentir a dor, né? Ver como que a minha área está impactando na jornada da experiência, ver como que onde eu consigo investir melhor para a melhoria da experiência do cliente, né? Então a gente criar essa cultura. E na Arezzo a gente criou isso no meu primeiro ano já, né? Foram 9 anos nessa jornada de Arezzo. E no primeiro ano a gente já criou um projeto que chamava Um Dia de Saque, né? Onde a gente trouxe até o presidente, trouxe o CFO, mais difícil trazer o CFO. Trouxe o CFO, trouxe outros diretores. A gente trouxe também depois os gerentes das áreas que mais impactavam diretamente na experiência do cliente. E depois até o time de operação mesmo, né? E a gente também fez o inverso depois, levando o nosso time a fazer um dia de logística, triando caixa, fazendo expedição, fazendo devolução, mandando para a área financeira. Porque a gente sempre fala, poxa, aquela área não entende o que é um caso crítico, quanto tem que priorizar. Mas a gente também sentindo a realidade daquela área, pô, agora eu entendi, porque ele não consegue priorizar tudo que eu peço, né? Então, isso gera uma sinergia muito legal. Mas a gente está presente na área de atendimento, né? Na linha de frente ali com o cliente. E também dar ouvido ao time de atendimento quando a gente quer fazer uma campanha, quando a gente quer fazer qualquer coisa, qualquer iniciativa, qualquer inovação ali que vai melhorar a experiência do cliente, né? Nada melhor do que a gente garantir que isso vai funcionar falando com alguém que está na linha de frente. Muito bom. Eu acho que da sua fala tem uma máxima aqui que a gente pode trazer também, que é o santo de casa não faz milagre, né? Eu acho que é uma coisa que talvez as empresas precisam começar a pensar, de que pode fazer milagre sim, né? Faz muito milagre. É um recurso muito importante para isso acontecer. Muito bom. E falando aqui do como vocês veem a evolução das expectativas dos clientes em relação ao atendimento online, né? Acho que muito disso do que vocês já falaram, de às vezes na própria rede social, como você falou, Fer, às vezes ele vai lá, manda um comentário positivo, tem uma reclamação e às vezes não tem a resposta. O como que isso pode gerar essa expectativa para aquela pessoa, o que ela espera, né, receber num atendimento, o que vocês acham que são as tendências mais impactantes ali, que as empresas elas precisam estar atentas, né? Quais são os detalhes ali que fazem diferença? A gente precisa tomar cuidado com inteligência artificial, primeira coisa. Já falei um pouco sobre isso. Porque quando você pergunta, eu sempre faço essa pergunta na minha palestra, né? Sobre expectativa, a maioria responde, eu não quero falar com um robô, eu quero falar com um humano, né? E aí quando você vai fazer curadoria de chatbot, por exemplo, uma das frases que mais saem é, eu quero ser atendido por alguém, eu quero falar com um humano, quero falar com a atendente, me transfira para algum colega seu, pelo amor de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Usar sim a inteligência artificial, automatizações, isso é muito importante, tem cliente que quer isso, tem situações simples que eu não preciso de fato perder tempo com o humano, mas nem todo cliente quer isso, né? Então a gente garantir que o cliente nunca vai ser impedido de conseguir falar com o humano, independente do motivo do contato dele, é um excelente caminho, né? E ainda falando de expectativa,
acho que velocidade, né? A gente está cada vez mais ansioso, a gente está cada vez querendo as coisas, cada vez sem tempo, né? Hoje, quando você pergunta o que a pessoa tem, nem mais dinheiro, é tempo, né? Ninguém tem mais tempo para nada. E a gente entender que o tempo do cliente, e o nosso também, né? Que isso valoriza o nosso tempo também. Isso é muito importante, tem que cuidar do tempo do cliente, é essencial, né? Como que eu diminuo a fricção, como a Fernanda falou, como que eu não canso o cliente para conseguir contato, né? Porque o cliente, se ele faz contato com você, ele tem um problema, uma dúvida ou um problema para resolver. E aí você vai estressar ele ainda mais, vai cansar ele para conseguir um contato, ele já chega ainda mais desgastado, ou então ele faz o que muitos clientes têm feito hoje, que é o quê? Atirar para todo lado. Então ele fala, eu sei que eu vou mandar um e-mail, ninguém vai me responder, vai demorar muito, se eu entrar no chat, no WhatsApp, eu vou ficar falando com um robô, então eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir um Reclame Aqui, eu mando um direct, eu comento no último post, eu mando um e-mail, eu mando um WhatsApp, ele atira para todo lado, ou então ele já vai direto para um canal de última instância, vai para um Reclame Aqui, vai para um Procon, vai para um Jack. Então isso é muito importante, né? O cliente sentir que é fácil o contato com a minha empresa, é essencial. E desculpa eu estender um pouquinho mais, Fernanda, mas a gente tem que tomar cuidado também na hora de escolher os canais de atendimento. Porque não é porque existem 10 canais de atendimento hoje que eu preciso estar em todos. Se você tiver condição de garantir excelência em todos os canais, vai e faz, porque de fato é importante, o cliente quer isso. Mas às vezes é muito melhor que você tenha somente contato ali o seu Instagram e o seu WhatsApp, mas o cliente sabe que você vai responder rápido, que ele vai falar com alguém, vai resolver, vai ser um canal com solução, do que você fazer um monte de canal e nenhum funcionar bem. Muito bom. Excelente. Acho que, assim, primeiro, assina embaixo. E acho que a grande preocupação das empresas, além, claro, de não simplesmente, não é só estar em todos os canais, coloca inteligência artificial e achar que resolve, mas eu acho que o grande ponto é uma questão cultural da empresa. É a empresa realmente entender que isso faz parte, que o atendimento ao cliente é uma prioridade, até porque na hora que dá um problema e a pessoa entra em contato através de 5, 6 canais, ela começa também a entrar em contato no LinkedIn com um diretor, etc. E na hora que esse diretor da empresa vê aquela mensagem, se ele ignora, acabou. Tá na cara que a cultura da empresa não é de cuidar bem, né, de tratar bem o cliente. Eu acho que isso é fundamental. Idealmente, o cliente não deveria precisar chegar a esse ponto. Mas, se chegar, como que você também empodera os seus funcionários para responder dúvidas das pessoas, para direcionar, olha, se é isso que está acontecendo, você pode falar com tal pessoa em tal horário, vou deixar já agendado para você. Como que você empodera realmente as equipes para isso? Tem muito a ver, e eu acho que uma das grandes tendências para o futuro é, quando a gente fala, assim, a gente falou já de, já teve um momento, né, de mídias sociais, influenciadores e tal. Para mim, uma das grandes tendências para o futuro é comunidade. Não tenho dúvida, assim, acho que a gente já vê isso já está acontecendo. E para o marketing, acho que uma das grandes dores do marketing agora é que essas comunidades, elas são um pouco ocultas, né? Essas comunidades, elas acontecem dentro do WhatsApp, num grupo que é gerenciado por alguém, você não consegue, não tem ferramenta que você vá a gente chama de mar aberto, né, para capturar o que estão falando sobre a minha marca. Não, tá acontecendo dentro de uma comunidade. Quem são as pessoas que estão dentro dessas comunidades? Seja no WhatsApp, seja no Discord, vários dos seus funcionários que estão vendo as pessoas reclamarem às vezes o seu computador quebrou, ou a marca tal teve tal atendimento ruim, e estão lá e não podem fazer nada porque elas não são do atendimento ao cliente. Como que você treina os seus funcionários para que em qualquer instância em que eles veem que o seu cliente está tendo uma dificuldade, um problema com a sua marca, ele possa se sentir empoderado para falar, não, Cris, vem cá, você teve um problema? Me conta o que foi. Entendi. Então deixa, né, ouve, entende o que é e tenta ver como que todo funcionário pode vir a resolver isso, talvez fora do que é uma plataforma tradicional de saque, etc. Mas uma pessoa que consiga também representar a empresa, né? Eu acho que isso é super importante. Tem casos de empresas que a Dell é uma que fez uma comunidade de funcionários que podem falar e responder dúvidas dos clientes em diversas plataformas, seja as plataformas oficiais, né, aqueles canais de atendimento, onde fóruns, né, de dúvidas, seja em canais extra-oficiais. Mas você empoderar os funcionários e cuidar bem deles, jogar esses elementos mais da cultura, né, deixar as pessoas incorporarem essa cultura de cuidar bem do cliente é fundamental, e eu acho que talvez seja um dos pontos que menos tem sido, talvez por ser menos, né, glamuroso do que
implementar a inteligência artificial, eu acho que é um dos pontos que tem sido menos cuidado do ponto de vista do marketing nas empresas. Comunidade é muito legal nesse ponto. Só que se a gente olhar para trás, isso já existe há muitos anos, que no mundo de e-commerce, estou me referindo agora, e mesmo assim, a maioria das empresas não usa, que é o quê? Na parte do produto, você tem um campo ali de dúvida, não só de avaliação, mas de dúvida. E as empresas usarem isso, né, para outros clientes conseguir, deixar aberto para outros clientes responderem, fazer uma curadoria, óbvio, para ver o que vai ser respondido, se vai ter coisa certa ou não. A Schutz fazia isso muito bem no e-commerce dela, e isso vai impactar diretamente em conversão. Porque às vezes o cliente ele está com uma dúvida sobre aquele produto, ele pensa, independente se a sua empresa tem um bom atendimento ou não, mas o cliente está tão acostumado a ser mal atendido e fala, eu não vou mandar mensagem até me responder, e não compra. Né? Se tivesse já a resposta ali, muito mais fácil, não precisa nem ter o esforço de mandar uma mensagem, já tem a resposta que ele precisaria, ajudaria na conversão. Perfeito. E isso que vocês falaram são estratégias também que vocês consideram mais eficazes no ambiente online. Acho que a gente pode pegar toda essa fala e falar, essas são as estratégias, ou tem algo mais? É isso também, né? É isso também. Eu acho que a gente... uma coisa muito importante é a gente... na hora de mapear... Hoje está falando muito de mapear a jornada do cliente, né? A gente tem que tomar cuidado porque muitas empresas, na hora de mapear a jornada do cliente, ela mapeia a jornada que ela espera que Ideal. o cliente tenha e não a que o cliente está tendo. Então, você tem que... Acho que tem que ter os dois. Você mapear, qual a expectativa de jornada de sucesso que a gente tem aqui para a nossa marca? É essa aqui, legal. Mas qual que o cliente está tendo? E a gente cruzar isso e ter, inclusive, a humildade de falar, poxa, mas isso aqui não está legal, vamos mudar, mas isso aqui faz sentido ser do jeito que o cliente está tendo, né? Então, acho que é uma coisa bem interessante, né? É o famoso, aquela frase que está no hype hoje, que não é só ter foco no cliente, né? É ter foco do cliente também. Não, eu acho que assim, essa questão de mapear a jornada, ela é fundamental, porque eu acho que principalmente com o crescimento das áreas de growth dentro das empresas, a gente tende a achar que o cliente vai chegar em um funil e que ele vai, ver a nossa campanha no lugar onde a gente quer, através de um primeiro funil de awareness, aí depois ele vai caindo, vai entrando no funil. Gente, isso não existe. Ele está sendo impactado em diferentes lugares ao mesmo tempo, etc. E você precisa cada vez mais, e óbvio, a riqueza de dados que a gente tem hoje, o volume de dados ajuda muito você a entender aonde que esse cliente potencialmente pode estar no funil, mas você entender quais são, dentro de cada uma dessas etapas ou desses pontos de contato, aonde ele tem dúvida, aonde que ele tá parando, o que que tá acontecendo, pra onde ele tá indo e simplesmente morrendo ali, né? Falar assim, nossa, o que que tá acontecendo? Porque, de repente, você tá impactando um cliente só porque você acha que ele foi impactado já pela sua campanha de awareness, na verdade ele tava lá no scrolling imediato. Daqui a pouco você já começa com, 700 mensagens de conversão que você fala assim, gente, e a gente sente isso, né? Eu acho que qualquer um que tem rede social e que tá lá vendo pela 28ª vez ou 28 dias de Pilates, você vai ficar linda de Pilates na parede. Assim, gente, assim, não, entender um pouco mais esse momento da jornada e aonde que o cliente tá no pré e no pós, né? Só porque se você foi impactado e você comprou o produto, você não quer mais ficar recebendo 1 milhão de mensagens antes. Talvez o que você precise é conseguir falar com alguém para resolver alguma questão de login, alguma questão de setup daquilo que você tá tentando usar. E não, a empresa continua te mandando mensagem. E acho que tem um ponto engraçado que recentemente a Meta liberou dentro do WhatsApp a junção de diversos canais de atendimento dentro de um único número de WhatsApp, né? Antes você tinha, e era muito comum, cada empresa você tinha um WhatsApp para venda, o outro WhatsApp de saque e tal. Hoje você já consegue ter tudo dentro de um único número, diversos sistemas já de APIs, etc. estão integrando isso, mas as bases de dados estão ainda tão ruins que você já comprou, e eu comprei recentemente um curso, excelente, aliás, o curso, mas eu já estou na jornada de onboarding do curso, em que eles vão me falando cada uma das coisas que eu tenho que fazer, e eu recebo mensagem de 40% de desconto pra comprar o curso que eu comprei, com menos desconto ainda. Eu falo assim, gente, eu já comprei e eles estão me impactando com mais desconto. Não, e é o mesmo WhatsApp, eu recebo tudo junto, assim, é muito ruim isso pra o consumidor, e a imagem que passa da empresa é de desorganização, né, de um descuido com o cliente. Isso não só quando você recebe somente pelo WhatsApp, né, às vezes, aconteceu comigo recentemente, comprei um produto, fiquei recebendo no WhatsApp, recebendo
recebendo toda hora patrocinado no Insta, como se eu não tivesse comprado ainda, e-mail marketing. Mas é que você é um lead quente, né? Você não vai comprar mesmo? Como assim, gente? Eu já comprei. Já tá chegando na sua casa, né? Inclusive, eu tô usando e tô com problema. Você vai me ajudar? Não, eu tô aqui só pra vender. Bacana. E trazer um desafio aqui. Em uma frase, o que vocês enxergam que seria uma experiência memorável dentro do sucesso do cliente? Olha, acho que a gente pensar em simplicidade, acho que a simplicidade leva a satisfação, né? Por mais que o tema seja encantamento, eu acho que no modo generalista, assim, a gente não está preparado para encantar ainda, a gente não está fazendo o básico. E principalmente na área de atendimento, a gente primeiro satisfazer o cliente para depois um próximo passo de encantamento, acho que é essencial, né? Quando o cliente ele busca contato com a sua marca, ele só quer resolver um problema, tirar uma dúvida. Você dar um encantamento para ele é um plus, é um algo a mais, mas tem muita empresa hoje em dia, encanta o cliente vai para a rede social, faz um post, começa a viralizar. Aí vem pessoas que nunca compraram aquela marca e falam, nossa, que legal, bom saber que a marca do Cris é assim, vou comprar do Cris também. Cris, você perdeu, virou um que parágrafo. Só que daqui a pouco vem pessoas que são clientes reais daquela marca e falam, nossa, que legal, Fernanda, que fizeram essa ação com você. Eu tô há 2 meses tentando trocar um produto e não consigo. Eu mando e-mail, ninguém me responde. Eu ligo, fico na musiquinha do gás 40 minutos. E por aí vai, né? Então, será que a gente está preparado para o encantamento? Então, a gente pensar em experiências memoráveis, eu acho que é a gente conseguir entregar o sucesso em todas as etapas da jornada da experiência do cliente, sabe? A gente garantir isso com simplicidade, sem fricção com o cliente, é o que vai gerar algo memorável, né? E sim, se tiver a oportunidade para encantar, encanta, porque gerar essa conexão emocional é o que faz muito sentido, vai garantir que o cliente compre com você sempre. Acho que na mesma linha, eu diria consistência. É muito comum que você tenha em um determinado canal ou em um determinado momento da jornada, você tenha uma experiência que, nossa, é muito legal e de repente no momento seguinte ela é horrível. Então acho que consistência faz muito diferente. Acho que, bom, a Apple não é à toa, né, que ficou durante tanto tempo como a empresa número 1 do mundo, mas ela consegue fazer isso justamente porque ela tem consistência. Ela tem um produto que tem uma experiência que é fácil, não tem um monte de cabo, etc. Tem toda uma questão de usabilidade, né, de UX do produto, da caixa, desse momento da experiência, mas ela também tem essa experiência fácil quando você vai numa loja física, quando você entra em contato com eles pelo telefone. Isso é que eu acho que faz realmente a diferença, porque em termos de produto, um monte de gente já fez ou pode fazer, várias outras empresas podem fazer uma tecnologia tão boa quanto, mas esse cuidado que eles têm com a experiência de ponta a ponta é o que as outras ainda não conseguiram replicar. Esse momento, né? E não é à toa que a marca hoje vale tanto. Né? Incrível. Justamente. E a gente sabe que o feedback dos clientes, ele é fundamental para a melhoria dos serviços, né? Então, como vocês abordam a coleta e a utilização desse feedback nas estratégias de atendimento? Pode falar um pouquinho, Fê? Olha, eu vou começar, não é nenhum exemplo meu específico, mas eu acho que é o case do Airbnb, acho que é um dos cases de maior sucesso dentre as startups aí dos últimos 10, 15 anos. E eles começaram, acho que a história é bastante até romantizada, né? Mas eles começaram com aquela questão, eles vão alugar os colchões de ar dentro do apartamento deles. E até muitos dos investidores duvidavam do modelo de negócios, porque eles falavam assim, nossa, mas você vai alugar um colchão dentro de uma casa com um desconhecido lá dentro e tal. E teve, assim, acho que 2 coisas que eles fizeram. Uma foi ouvir bastante os mentores, mas de um ponto de vista do cliente, e ouvir as pessoas que estavam hospedando para entender quais eram as dores desse cliente. E o que eles descobriram? As pessoas não necessariamente querem dormir em colchão de ar, as pessoas não querem ser obrigadas a fornecer café da manhã para aquela pessoa, as pessoas não querem ter outra pessoa no apartamento, elas querem ir para um apartamento gostosinho, etc., mais aconchegante do que um quarto de hotel, mas o que elas querem é não necessariamente algumas dos empecilhos que eles mesmos tinham criado no negócio. E muitas dessas coisas eles perceberam o principal mercado deles era em Nova York, eles estavam, né, na Califórnia, mas indo para Nova York e passando a semana lá, se hospedando, conversando com as pessoas que se hospedavam, entendendo o mercado.
isso é o que a pessoa precisa fazer. Eu acho que qualquer empresa, bem na linha de estar lá, tipo, vai lá no saque, entende o que as pessoas estão falando, faz o atendimento junto. Você estar em loco com o seu cliente, entender a dor dele, ao invés de contratar uma empresa, e é ótimo contratar as empresas que fazem essas visitas, como é que fala? Visita oculta, né? Consumidor oculto e tal. Isso é ótimo. Vai você ser um consumidor oculto. Vai você numa sala de cinema que sabe, ninguém ninguém ali reconhece você e experimenta. E aí conta pro pessoal na matriz como é a experiência de ser cliente naquele cinema ou naquela loja, ou enfim. Como é a experiência desse seu cliente? Essa vivência real é que eu acho que tem faltado muito e é onde vem todos os aprendizados. É aí que a gente realmente ouve o consumidor. Boa. E falando ainda de como usar os dados, a gente manda pesquisa de NPS e a gente nem sabe para que vai fazer com a pesquisa, né? Aí o cliente vai dar uma nota de detrator ou de neutro. Aí a gente, preocupado com a opinião do cliente, a gente pergunta: Fernanda, mas por que você deu essa nota? O que a gente pode melhorar? Aí o cliente que acredita ainda naquela relação, disponibiliza um tempo, descreve ali tudo que ele passou, o que tem que melhorar, e a gente faz o quê com esses dados e com essas informações? Não faz nada, né? Muito menos retorna para aquele cliente. Só vai piorar, né? Vai fazer com que ele seja ainda mais detrator, né? Se ele já for detrator, se ele for neutro, ele vai virar detrator. Uma das coisas que a gente fez na Naresco que foi muito legal foi trazer a gestão do NPS para dentro da área de atendimento. Porque seria uma área neutra para conseguir cobrar todas as áreas que estavam impactando na experiência do cliente. Isso foi muito legal, a gente conseguiu alavancar bastante o NPS, né? Porque a gente tirava um tempo não só para olhar um número, mas olhar também o que o cliente estava falando, né? Esses dias, um colega meu, ele soltou um comentário que foi muito, muito interessante. Ele falou assim: às vezes a gente só tem a vaidade do número, né? A gente só quer ver aquele número bonito, mas a gente não para ler o que o cliente realmente está sentindo, né? O quant, ele é muito importante, mas a gente tirar um tempo para olhar o quali é tão importante quanto. Muito bom. É conversar, é entrevistar, assim, eu brinco sempre que, assim, se você não estiver perguntando pro motorista do Uber, pra amiga da sua sobrinha, pra senhorinha que você encontrou no elevador, alguma coisa sobre o seu produto, você não tá realmente interessado no seu cliente, né? Então, dependendo do que você faz, assim, eu trabalhei um tempo com cinema, e a minha primeira pergunta, eu entrava no Uber: não sei o que, então me conta uma coisa, você tem ido no cinema? E por que você vai? Por que você não vai? Qual foi a sua última experiência? Você gostou? Você comeu pipoca? Não gostou? Por quê? E você vai descobrindo, você tem oportunidades. Às vezes a gente acha que a gente precisa, nossa, mas assim, eu já tenho a agenda com reunião das 9 às 10, às 10 às 11, às 11 ao meio-dia, que você não vai conseguir respirar. Tá bom, mas e quantas oportunidades você tem de conversar com ou potenciais clientes ou clientes reais que talvez não estejam ali dentro do seu radar, mas que vão te ensinar muito sobre o seu negócio? Eu acho que isso é uma coisa que falta, né, muitas vezes a gente fazer. E ainda dos dados, a gente tem que tomar cuidado como a gente coleta os dados também. Tem lojas, principalmente a experiência física, né? Você vai na loja, se você chega no caixa na hora de pagar, você consegue avaliar a experiência na loja. Mas aquele cara que não comprou, ele não avalia, porque ele não chegou no caixa. Então, será que faz sentido eu avaliar a experiência do cliente na minha loja somente do cliente só feliz? Aquele é suficiente, né? Porque o cliente que está saindo da loja porque não comprou, ou porque não achou um produto, ou porque foi mal atendido, você não está sabendo. Aí vem de novo a vaidade do número, né? Não, mas olha, minha pesquisa aqui de atendimento, de experiência da minha loja, está em 95%. Legal, mas está ouvindo só o cliente que teve sucesso, né? Você não está ouvindo aquele outro cliente. Igual em CSAT também, né? Na hora do atendimento, como é que você garante que o time não peça somente para o cliente feliz avaliar o atendimento, né? Que é muito fácil também. Outros não falar esse nada. aqui tá bravo, eu não vou falar nada. Não quero que ele me avalie. Então, às vezes, um número é só um número. E isso é uma coisa legal que eu queria puxar aqui também, das principais métricas, indicadores de desempenho que vocês utilizam. Porque você falou aqui de NPS, falou de CSAT, e já emendando assim, do como equilibrar a necessidade dessas métricas, elas quantitativas, né, com insights qualitativos, que é muito do que você já falou aqui pra gente, né? Então, são essas as principais métricas, o como que a gente conecta. Hoje em dia, graças a Deus, a gente está numa era que tá muito mais fácil você ter dados, né? Você construir uma base de dados, um dashboard, etc. Acho que o maior desafio nesse momento é achar profissionais que consigam interpretar os dados.
Acho que é um grande desafio, né? E isso realmente é uma agulha no palheiro, né? Um cara que consiga bater o olho ali, já ter uma interpretação, uma suspeita e iniciar uma investigação para entender um ponto de fricção na experiência, por exemplo, né? Enfim, quiser complementar. Não, eu acho que o grande cuidado, assim, as métricas, eu acho que as principais acabam sendo NPS, CSAT, aí dentro do atendimento em si, você pode ter métricas de tempo de atendimento, qualidade do atendimento, tem algumas coisas um pouco mais operacionais, depende muito do seu negócio. Eu acho que dentro dessa linha de cuidado na hora de interpretar, eu acho que tem duas coisas para ressaltar. Uma primeira dependendo do que você coloca como meta, por exemplo, muitas vezes o seu target é que o atendimento tem que ser feito em menos de 3 minutos. E aí, o que acontece é a pessoa, te dá 30 segundos para responder no WhatsApp, você não, como cliente, você não respondeu, e ele assim, devido à falta de contato do cliente, estamos terminando. Pá, termina, e aí você nunca mais consegue, você tem que voltar a explicar tudo de novo. Então, assim, eu acho que tem que tomar um cuidado com quais as métricas que você tá usando, né, para ver se elas não causam um problema maior. E o segundo cuidado é um pensamento crítico mesmo, em cima dos números que você vai utilizar. E quando eu falo disso, é uma coisa meio complexa, porque a grande verdade é que você fala assim, mas qual é o seu NPS? Que número você quer que dê? Porque se você quiser que dê um número positivo, você escolhe. Você fala assim, eu quero que mostre que a gente cresceu muito. Usa uma base versus um período que não estava muito bom e você consegue esse número. O cuidado que a gente tem que ter com os números é sempre esse, assim, né? Tipo, você consegue... Você precisa não só saber ler, entender alguns conhecimentos, às vezes um pouco básicos de estatística, de amostra, viés, etc. Como esse caso né, você só tá vendo a pessoa que finalizou a compra e não todos os potenciais clientes, a sua amostra tá completamente enviesada, mas você tem que tomar cuidado também com qual é a agenda de quem tá te mostrando esse número. De repente você é o CEO da empresa e porque a pessoa do atendimento quer mostrar é que nós estamos melhorando. E, na verdade, ele não tá te mostrando a cena completa, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante na hora de você escolher a métrica, tanto no sentido de como que essa métrica vai enviesar ou direcionar o trabalho do seu time, quanto com como que esse número vai ser apresentado depois. Acho que isso é fundamental. Perfeito. E aí, puxando aqui que a gente já está, infelizmente, no fim do nosso papo, então quero pegar de uma forma bem breve, para encerrar mesmo, eu queria saber quais conselhos vocês dariam para as empresas que estão começando a investir em estratégias de atendimento online. Boa. Acho que o primeiro ponto é aquilo que eu falei de definir um canal de atendimento que caiba no bolso, no orçamento dela, né? E também que faça sentido, seja conveniente para o cliente, não conveniente para a empresa. Acho que é uma coisa muito importante para quem está começando. E automatizar, sim, muitas coisas que não precisem de um humano, mas nunca impedirem o cliente de ter esse contato humano, né? Quando existe esse contato humano, acaba aumentando ali essa conexão com o cliente, aumenta a chance de conversão e por aí vai, né? De novo, não estou falando que a gente tem que humanizar tudo e não ter outro, pelo contrário. Automatize sim, mas nunca impeça o cliente de conseguir falar com o seu time. O meu recado, eu acho que é sair da zona de conforto, da bolha, do escritório e sentar realmente na cadeira do cliente e na cadeira da pessoa que está em contato com o cliente. Então, se você trabalha no Uber, cara, vai ser motorista de Uber. Passa uma semana no campo dirigindo e vê como é que funciona, né? Como que é a vida real. Se você trabalha no Mercado Livre, eu saí para fazer entrega. E o tempo que, às vezes, a pessoa tá demorando, esperando o porteiro do prédio, etc., é ali que você realmente entende, né, o que está acontecendo e qual é o impacto de novo, isso faz parte da jornada, né, seja da jornada do seu funcionário, da pessoa, né, do seu parceiro, quanto da jornada do cliente que está esperando um pacote e o entregador está lá, mas não consegue o contato. Enfim, você ir a campo é o que vai fazer a diferença para você realmente ter a experiência real do cliente. Perfeito, maravilhoso. Fer, Cris, muito obrigada por compartilharem as valiosas experiências. Acho que foi riquíssimo hoje, trouxeram insights muito bons aqui conosco. E para vocês que estão nos acompanhando até aqui, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, né? Seguir a gente no Instagram, lembrando aqui, @8d.hubify. E, lógico, vamos seguir os nossos convidados aqui nas redes sociais também. Querem deixar o arroba? No LinkedIn, Fernanda M. Schmidt. No LinkedIn, Cristiano Chaves, e no Insta, @Cristiano Chaves com 2 S no final. Muito bom, pessoal. Até mais.